Lapidadas. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje a nossa devocional é: você quer ser limpo? Você quer ser curado? Você quer ser purificado? Mas antes quero pedir para que você possa curtir, se inscrever se você ainda não é inscrita e compartilhar com outras mulheres a palavra de Deus. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Era ele herói de guerra, porém leproso. Um homem respeitado, uma autoridade, um homem honrado diante das pessoas. A Bíblia diz, porém, todavia, entretanto, leproso, coração sujo, cheio de feridas, de amarguras. A roupa de Naamã era diferenciada, o seu estilo de vida era diferenciado. Mas quando Naamã chegava na sua casa e tirava suas vestes de guerra, a sua farda, a sua esposa, a sua família, com certeza via suas feridas e suas chagas. Hoje muitas pessoas vivem de aparências, vivem e mostram aquilo que elas querem, mas por dentro não perdoam, guardam rancor, são mentirosas, enganadoras, invejosas, não amam as pessoas, mas mostram uma aparência de caridade, humildade. Quantas vezes nós escondemos coisas das pessoas que há dentro de nós, feridas profundas, raízes de amarguras que nos separam diante de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da esposa de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ela disse a Naamã como Deus poderia agir na vida dele, como Deus poderia tirar aquelas feridas, aquelas chagas. E Naamã foi humilde porque ele precisava da cura, ele precisava da libertação. E ele ouviu a sua serva, ele ouviu a escrava da sua esposa, uma menina levada cativa que não deixou de anunciar e falar do nome de Deus. Ela sabia que na sua terra tinha um profeta, o profeta Eliseu, pelo qual fazia obras pelas mãos do Senhor. Mas Eliseu não foi até Naamã. Ele não foi até o comandante. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, ficou muito indignado, ficou muito nervoso. Como assim? Ele não veio ter comigo? O comandante Naamã. Deus já começou a quebrar o seu orgulho aí. Muitas vezes nós achamos que Deus age da maneira que nós pensamos, da maneira que nós achamos que deveria ser. Mas Deus tem o seu modo de trabalhar, o seu modo de agir. Ele sabe aonde que deve ser tratado e como deve ser tratado o nosso caráter e as nossas feridas. O Senhor começou a trabalhar aqui no caráter de Naamã. Ele não mandou, Eliseu não foi até lá. Ele mandou mensageiros: vai e mergulha-te no Rio Jordão 7 vezes e serás limpo. Então se achegaram eles, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse:
Lava-te e ficará limpo. Quantas vezes Deus pede o simples para nós e nós não o fazemos? O Senhor pede uma comunhão, o Senhor pede uma santificação, o Senhor pede uma obediência e nós não o fazemos. Nós continuamos orgulhosos, não lemos a palavra, não buscamos em oração. Nós não obedecemos à voz de Deus e nós queremos as coisas extraordinárias, nós queremos os milagres, mas o ordinário nós não somos capazes de fazer. A vida de Naamã era muito ocupada, cheio de cerimônias e compromissos sociais. Todos o respeitavam por onde ele ia, ele era reconhecido por suas vitórias. Porém, ele teve que ser humilde para ouvir a voz do profeta, obedecer, ter fé para mergulhar no rio para que fosse curado. Ele teve que tomar um banho de fé. O Senhor quer, minhas amadas, que nós tomamos um banho de fé, um banho de coragem, de ousadia, parar de viver de aparências. Falamos muito sobre Deus, conhecemos muito sobre Deus, mas vivemos pouco uma vida zoe, uma vida de verdade, uma vida livre em Cristo Jesus. A palavra de Deus garante que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Por isso devemos dar crédito às palavras de fé e esperança, às promessas do Senhor. Nós devemos nos dedicar a aplicar a nossa vida à palavra, à comunhão, confessar os nossos pecados. O Senhor, Ele nos garante que Ele vai nos purificar e nos limpar de toda injustiça. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E com certeza havia vários outros rios muito mais bonitos naquela época. Não havia nenhum milagre ali no rio, não havia nenhum poder ali no rio, mas o poder estava na obediência, na submissão, na humilhação. Ele desejou ser limpo, ele quis ser limpo. Nós devemos ser lavados e purificados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. É ela que vai purificar o seu coração, é ela que vai purificar a sua carne, a sua alma. Não importa o que você passou, os traumas que você passou, o que aconteceu no seu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente, conhecendo a palavra de Deus. O que importa é como você vai agir diante das circunstâncias e adversidades segundo a palavra de Deus. Aquele homem se humilhou, aquele homem teve fé, ele se dedicou a mergulhar 7 vezes, ele não mergulhou 6, nem 5, nem 4. Ele fez o que devia ser feito, ele foi até o fim, porque ele acreditou, ele confiou nas promessas de Deus. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E reconheceu que só existe um Deus todo-poderoso, Jeová Jireh, o Deus de provisão, de cura, de restauração, o Deus onisciente, onipotente, o nosso Senhor todo-poderoso. Ele obedeceu e ele confiou. Para receber as bênçãos do Senhor, precisamos aprender a obedecer. Obediência não é fazer o que quer, e sim o que é lhe pedido, que é lhe ordenado. Também não pode ser parcial, precisa ser completa. E ele obedeceu até o fim. Cada mergulho, ele se humilhou para que pudesse ser purificado, lavado. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor aplana, endireita as nossas veredas e nos conduz em pastos verdejantes. Naamã deixou ser moldado pelo Senhor, deixou ser lapidado por Deus, transformado pelo Senhor. Ele ali não quis mais saber se ele era comandante e respeitado, ele queria uma cura, ele queria uma limpeza. Quero dizer para você, minha amada, meu amado,
Quem você é diante da sociedade não importa. O que importa é quem você é diante de Deus, porque para Ele, para o Senhor, você vai prestar contas. Quem você é dentro da sua casa? Quais as palavras que você tem proferido dentro da sua casa? O que importa é se o seu coração, a sua alma está limpa diante de Deus. Tenha uma vida transparente, tenha uma vida obediente e reconheça que é só um Deus que pode fazer isso por você. Fiquem com Deus. Até a próxima, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Seja limpa.